A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para a gravação de mais uma videoaula no canal EBD em Estudo. Eu sou o professor Eduardo, estou aqui com o professor Isaías. Amém. Juntos nós vamos comentar a lição de adultos da CPAD. Nós estamos falando aqui da congregação de Boa Esperança, Assembleia de Deus, em Parnamirim, sob a direção do pastor Georgente Silva. Estaremos comentando hoje a lição de número 13, que tem por título Assembleia de Jerusalém. A última lição desse trimestre, um trimestre onde falamos as 13 lições a respeito da igreja em Jerusalém. Estaremos finalizando hoje falando sobre essa assembleia que houve em Jerusalém. O texto áureo está em Atos, capítulo 15, versículo 28, e diz: Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Você que ainda não é inscrito no canal EBD, se inscreve, ativa o sininho, as notificações, curte e compartilhe os nossos vídeos para que a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, possa ser compartilhado e disseminado a toda criatura. Amém? A verdade prática dessa lição diz: em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização e, como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 15, do versículo 22 ao 32. E nessa lição nós iremos mostrar o contexto e os motivos que levaram à controvérsia sobre a salvação dos gentios. Vamos relatar os argumentos apresentados pelos apóstolos, especialmente por Pedro e Tiago, sobre a inclusão dos gentios na igreja. E por último, vamos reconhecer a importância da direção do Espírito Santo na resolução dos conflitos e na preservação da unidade da igreja. Glória a Jesus. Então, como já foi falado aqui, estaremos finalizando esta lição de número 13, desse trimestre, terceiro trimestre de 2025, falando sobre essa assembleia que houve ali em Jerusalém, também conhecido como Concílio de Jerusalém, onde foi falado sobre a situação dos gentios que estavam aceitando o Evangelho de Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E aí a gente vai ver que um grupo de fariseus que se converteram ao cristianismo, que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, e eles queriam que aqueles que eram gentis, que não eram judeus, que estavam aceitando a Jesus Cristo, que eles fossem colocados também para o cumprimento da lei, a lei judaica, a lei que foi dada ao povo judeu através de Moisés. E aí esse concílio aconteceu ali em Jerusalém para definir o que é que seria feito a respeito dos gentios. Estaremos falando isso nesta lição, sobre esta assembleia, debatendo sobre este assunto da salvação do povo gentio. Glória a Deus, meus irmãos. Já chegando aqui no nosso primeiro, não é isso, Eduardo? Primeiro tópico da lição. Vamos falar sobre a questão doutrinária, aquilo que levou realmente à formação dessa Assembleia, o que foi discutido nessa Assembleia, qual era o ponto-chave, quais eram os pontos principais ali que deveriam ser colocados, porque existia uma situação bem peculiar aqui para ser resolvida, na questão da introdução dos gentios. Gentios eram aquelas pessoas que não eram israelitas ali, faziam parte do contexto judaico, eram de outras nações, que estavam ali, que tinham outros costumes, diferente dos costumes da lei de Moisés. O que era necessário permanecer e o que era necessário realmente não era tão relevante assim para a vida cristã. Pois agora nasce realmente aí a igreja como uma instituição, como o nosso professor Eduardo já relatou, a igreja como um organismo e também uma organização. Diz assim: o relatório missionário, a questão doutrinária que se tornou objeto de discussão no Concílio de Jerusalém, abordada no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Faça, meu querido professor, a lida, realmente a leitura, melhor dizendo, a leitura completa do capítulo 15 realmente reunindo todos os apóstolos, teve seu início na igreja de Antioquia. Ela começou quando Paulo e Barnabé apresentaram à igreja de Antioquia um relatório sobre a primeira viagem missionária que haviam realizado. Nesse relatório, os missionários narraram o que Deus havia feito entre os gentios e como estes aceitaram a fé. Então,
esse era a situação, talvez o ponto-chave ali para ser resolvido. Porque o evangelho agora sai ali das circunvizinhanças de Jerusalém e atinge realmente outras nações, outros locais, e muitas pessoas aceitam a fé. Então agora, como resolver esse aparente conflito entre a tradição judaica e a introdução de pessoas que não haviam, Eduardo, tais costumes, nem mesmo parecidos? É verdade. O segundo subtópico fala o legalismo judaizante. Como nós bem já falamos aqui, houve essa discussão a respeito do que seria feito com os cristãos gentios, né? E isso se deu, como o nosso professor Isaías falou, após a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e Barnabé, onde eles, no seu relatório, eles falaram, né, que muitos em diversas cidades, né, gentílicas estavam aceitando este evangelho, estavam aceitando a Jesus Cristo como único, suficiente Salvador. E aí veio a questão, como vão ser tratados esses novos cristãos, né? E devido àqueles, principalmente cumpridores da lei, que foi dada ao povo judeu, ao povo de Israel, né? Principalmente fariseus, o autor aqui vai dizer, supostamente convertidos, né? Porque eles ainda não tinham tido uma verdadeira conversão, ainda não entenderam qual era o cerne do evangelho de Jesus Cristo, né? Que era a transformação de vida, uma mudança através do Espírito Santo, Deus, a ajuda do Espírito Santo na vida daquele que aceita Jesus Cristo, né? E não simplesmente o cumprimento da lei, como o povo de Israel já fazia, a lei que foi dada a Moisés. Então era um legalismo judaizante. O que leva o homem aos céus não é o cumprimento da lei. O apóstolo Paulo vai falar isso diversas vezes em suas cartas ao povo gentio, né, aos Efésios e outras cartas. E não é o cumprimento da lei que salva, mas é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, foi uma discussão, a palavra vai dizer, que não foi pequena. Né? O capítulo 2 de Atos 15 vai dizer, tendo tido Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão, né? Sobre a questão da conversão do povo gentio. Então foi uma discussão grande ao ponto de chegar ao extremo de quase dividir a igreja em Antioquia. E essa discussão precisou ser levada até a igreja-mãe, até Jerusalém, para que ali fosse amplamente discutido pelos apóstolos, né, que ali estavam, e assim eles entrassem em um consenso a respeito de tudo isso. Glória a Deus, meus irmãos. Chegamos agora no nosso segundo tópico desta lição. Primeiro tópico houve apenas 2 subtópicos, agora já entramos no nosso segundo tópico. Vamos falar sobre o debate doutrinário. O primeiro subtópico, uma questão crucial. Então, meus irmãos, em resumo aqui desse subtópico, existe esse conflito. Os judaizantes, como nós já estamos comentando aqui, diziam que era necessário para aqueles que estavam chegando a essa nova religião se circuncidar e guardar ali preceitos da lei. Só que, como já foi falado aqui pelo nosso professor Eduardo, isso é algo que já foi cumprido em sua totalidade por Jesus Cristo. Porque nenhum homem ele era capaz, nenhum homem na face da terra, tirando o Senhor Jesus, foi capaz de cumprir a lei. Ou seja, não existia como ser salvo pela lei. Tanto porque a lei ela não tinha esse objetivo de trazer salvação para o homem, mas sim apontar os pecados e as transgressões que esse homem, a pessoa humana, cometia contra o Senhor. Então, Jesus, ele reúne todos os quesitos que a lei exigia, cumpre tudo e agora abre isso para todos nós através da graça dele. Então, nós somos cumpridores da lei não pelos nossos méritos, mas sim pelos méritos de Jesus Cristo. Ele cumpre todos os requisitos legais e nos introduz nesse cumprimento. O resumo é isso aí. E Pedro aqui, ele analisa toda essa questão, ele é o primeiro, diz aqui o nosso autor, a ver a gravidade de toda essa situação.
E traz a experiência de Cornélio como um exemplo fático para tratar aquilo. E ele diz, olha só, se Deus batizou com o Espírito Santo os gentios, quem somos nós para evitar que eles agora entrem no nosso meio? Para Deus não existe exceção de pessoas, como já foi visto em lições passadas. Então, esse conflito se dá porque um debate aí com duas visões diferentes. Por um lado, os judaizantes querendo que essas pessoas viessem cumprir o que a lei de Moisés exigia, ou seja, o cristianismo só seria mais um braço, né, Eduardo, da lei, da religião judaica. Não seria nada diferente. Quando isso não poderia acontecer, porque agora existia a experiência da graça pelo cumprimento da lei pela pessoa de Jesus. Glória a Deus. No segundo subtópico, né, o nosso professor Zé já deu aí uma entrada no subtópico que fala da experiência do Pentecostes na fé dos gentios, né? E chegando lá até os apóstolos, até a igreja mãe em Jerusalém, eles foram conversar com os apóstolos, né? E Pedro, ele vai usar exatamente esse trecho, essa experiência que ele teve, onde o Senhor mandou que ele fosse até a casa ali do centurião Cornélio, ali é onde acontece em Atos, capítulo número 10, e ali acontece um encontro com um povo gentil, e ali Pedro ora por eles e Cornélio ele é cheio do Espírito Santo, ele é batizado com o Espírito Santo. Então a gente vai ver o Espírito Santo trabalhando também na vida, né, convertendo, convencendo o povo gentil do pecado, da justiça e do juízo. Então Pedro ele usou essa experiência que aconteceu, onde era de conhecimento de todos que estavam ali, porque não foi somente ali o centurião Cornélio que aceitou, foi ele, toda a sua casa, e foram muitas pessoas ali batizadas com o Espírito Santo. E o Espírito Santo estava agindo, trabalhando na vida dos apóstolos, na vida da igreja em Jerusalém, em Antioquia, e as obras do Espírito Santo estavam sendo realizadas por todos aqueles que aceitavam Jesus Cristo como seu Salvador, que eram cheios do Espírito Santo de Deus. Então, Pedro usou esse argumento para que fosse aceito, né? Para que ficasse mais fácil que aqueles que estavam criando essa contenda pudessem aceitar a conversão e a não aplicação da lei judaica para aqueles que eram gentis, né? A gente vai ver também que Paulo ele vai usar esse mesmo argumento no debate com os crentes na Galácia. Vai ver ali na sua carta aos Gálatas. Então, da mesma forma como o autor fala aqui, né, Paulo deixou claro que o recebimento do Espírito era um fato observável e que todos, portanto, tinham consciência de que o haviam recebido. Então, aquele que aceita Cristo Jesus, que recebe o Espírito Santo de Deus, que é batizado com o Espírito Santo de Deus, ele sabe que ali ele recebeu a sua salvação, que não precisava ser imputado nenhuma lei que foi dada ao povo judeu, visto que essa lei foi dada ao povo judeu como uma forma, uma aliança que Deus fez com o povo de Israel. Amém, meus irmãos, e dando continuidade em toda essa temática, né, a gente percebe que aqui os tópicos ele tem um certo entrelaçamento aqui. A gente vê ainda aqui no nosso terceiro subtópico a fundamentação profética da fé gentílica. Ele traz novamente aqui a questão de Pedro, o argumento de Pedro em relação a Cornélio, como já foi dito aqui pelo nosso professor Eduardo, e traz também, acrescenta aqui também a questão de Tiago, irmão de Jesus, aqui humano, quando ele evoca a situação, dizendo ele que os profetas, lá em Atos capítulo 15, versículo também 15, que os profetas já premeditaram essa questão da entrada dos gentios, tanto no povo judeu como agora na igreja. E aquilo é aceito de maneira mais pacífica por aquelas pessoas que lá estavam. Então, dois argumentos fortíssimos. Primeiro, o argumento que o apóstolo Pedro traz, que é o derramamento ali, o chamado como o nosso tópico anterior chamou, de o Pentecoste dos gentios, ok? E agora também o argumento que Tiago traz, que isso já havia sido dito pelos profetas, né, que vieram antes, que diziam mesmo que tudo isso iria
a acontecer. Em resumo, isso era obra de Deus antes de todas as coisas, né? A gente sabe que o Senhor Jesus, ele veio para salvar todo e qualquer pecador, independentemente de nacionalidade, étnica, seja o que for. Para o Senhor importa um coração arrependido e que o reconhece como Senhor e Salvador da sua própria alma. Amém. Partindo agora para o terceiro e último tópico, a decisão da Assembleia de Jerusalém. No primeiro subtópico, vamos falar sobre o Espírito na Assembleia. E a gente vai ver, né, em Atos, no capítulo 15, o versículo 28, os discípulos vão dizer, né, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. E a gente vai ver a participação do Espírito Santo, né, de fato como uma pessoa. Os discípulos, né, os apóstolos, eles receberam as orientações finais de Jesus Cristo. Jesus falou que não vos deixaria só, mas que enviaria outro Consolador. Ou seja, a pessoa de Jesus Cristo não estaria mais ali, mas enviaria outra pessoa, que seria a pessoa do Espírito Santo. Os apóstolos, eles sabiam bem disso, sabiam que o Espírito Santo era uma pessoa, e que o Espírito Santo estava entre eles, porque lá em Atos 2 eles receberam o Espírito Santo, foram revestidos do poder do Espírito Santo. E eles tinham essa certeza, essa consciência que o Espírito Santo estava com eles, né? Então o Espírito Santo ele estava participando de toda decisão, de toda tomada de decisão. Então a gente vai ver que todas as decisões que eram tomadas pelos discípulos, eles colocavam sempre o Espírito Santo à frente, né? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. E esse texto ele faz um paralelo com Atos capítulo 5, versículo 32, que diz, e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhes obedecem. Então, da mesma forma, na nossa vida, o Espírito Santo deve ser sempre participante das nossas atitudes, das nossas decisões, né? Devemos colocar sempre Deus à frente, a pessoa do Espírito Santo, para tomar, juntamente conosco, as decisões que devemos tomar. Glória a Deus, meus irmãos, chegamos agora no segundo subtópico desse terceiro e último tópico da nossa lição. Lição esta que é a última lição desse trimestre. Esperamos que você, Eduardo, tenha sido muito abençoado por essa lição, que você possa realmente guardar no seu coração todos os ensinamentos que ela trouxe até aqui. E esteja também conosco no próximo trimestre, também da mesma maneira. Meus irmãos, fala assim o nosso segundo subtópico, a orientação do Espírito na Assembleia. O nosso autor aqui diz que esse capítulo ainda não deixa claro a forma com a qual o Espírito Santo atuava nessa questão aí de trazer realmente a orientação na Assembleia. Mas ele deixa claro também que Lucas diz que Judas e Silas, eles eram profetas. Então, aqui nós entendemos que o Espírito Santo de Deus, Deus Todo-Poderoso, usava pessoas ali para realmente trazer as orientações corretas, como deveria ocorrer tudo ali naquela Assembleia para que o povo fosse um só. Não houvesse divisão entre gentios, nem gregos, israelitas e nem, muito menos, nenhum outro povo. Ali houvesse tão somente o povo de Deus reunido. Então, o Espírito Santo, ele era o diretor, realmente, não só da Assembleia, mas como toda a igreja primitiva. Nosso autor aqui diz que isso tem que também acontecer nos nossos dias. Temos que ter o Espírito Santo de Deus como o diretor da nossa eclésia, da nossa igreja. Aí fica a pergunta para mim e para você, sabendo que a igreja é feita de pessoas. O Espírito Santo está na direção da sua vida como cristão? É uma pergunta que eu tenho que fazer para mim mesmo. Como é que está sendo a minha vida dentro da igreja? Ela está sendo dirigida pelo Espírito Santo? Será que o Espírito Santo encontra lugar na minha vida para que possa me usar para trazer orientações para a igreja local? Como está meu posicionamento em relação à minha igreja? Como está ali a minha vida diante do Senhor? É necessário que nós estejamos sempre dispostos a ser esse canal, como Judas e Silas eram, esse canal de bênção para a igreja, e que o Espírito Santo possa também nos usar dessa forma, Eduardo. Bem, e o terceiro e último subtópico,
o parecer final da Assembleia, né? E a gente vai ver que depois de todos os debates que ali foram falados no concílio em Jerusalém, ficou conveniado entre eles que eles deveriam cumprir, né, o povo gentil que aceitava, deveriam cumprir pelo menos três coisas para que não entrasse em conflito com a doutrina, com o entendimento do povo judeu. E essas coisas era se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Né? Essas 4 coisas. Das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Eram coisas que era comum em meio ao povo gentil, mas no momento em que eles se voltavam para o Evangelho de Jesus Cristo, né, eles acharam necessário o cumprimento de pelo menos essas coisas no concílio em Jerusalém, para que eles pudessem ter ali, na sua liberdade cristã, um certo limite, para que esse limite pudesse fazer entre o povo gentil e o povo judeu eles terem um certo relacionamento, que não viesse a atrapalhar, né? Porque para o povo judeu a prática dessas coisas era algo tremendamente... não era aceito pelo povo judeu, até porque era o cumprimento da lei que foi dada a Moisés, né? E para o povo gentil era algo normal. Então, eles se abstêm dessas 4 coisas, eles poderiam ter entre eles ali um relacionamento cristão saudável e assim compartilhar os mesmos ideais do povo cristão. Meus irmãos, com muita alegria, chegamos ao final dessa lição. Gostaria de ler com vocês aqui a conclusão dessa lição e convidando para que você possa, sim, participar mais e mais da interação com esse programa. Compartilhe aí realmente com seus amigos para que mais pessoas sejam alcançadas por esse conteúdo, meu querido. Vale lembrar também que esse programa não tem a intenção de substituir a escola bíblica dominical local. Necessário é que você vá até a sua igreja no domingo, no sábado, na escola bíblica, para que você possa realmente ser mais e mais abençoado por Deus. Meus queridos, a conclusão diz assim: a igreja sempre será desafiada a enfrentar os problemas que surgem em seu meio. No capítulo 6 de Atos, vimos como ela resolveu um conflito de natureza social, provocado por reclamações de crentes helenistas, hebreus de fala grega. Crentes helenistas eram hebreus de fala grega. Aqui o problema foi de natureza doutrinária, uma questão melindrosa, né? Uma questão muito delicada, que requeria muita habilidade por parte da liderança para ser resolvida. Graças ao parecer de uma liderança sábia e a orientação dada pelo Espírito Santo, a igreja tomou as decisões certas. A unidade da igreja foi preservada e Deus foi glorificado. Meus queridos, com isso nós concluímos mais uma lição, repetindo que pedimos ao Senhor que Ele abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e que você esteja sempre conosco aí para acrescentar mais e mais para o reino de Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Estaremos juntos no próximo trimestre, se assim Deus nos permite. Deus abençoe a todos.